Lucas 22, do 31 ao 34, quem achou, diga amém. Disse Jesus: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Ao ouvir, respondeu, porém, Pedro: Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e até a morte. Tornou então Jesus a dizer: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tu negues que me conhece. Somente até aqui você diga amém pela revelação do texto sagrado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando eu estava meditando sobre essa conferência, irmãos, tão profética, tão tremenda, uma conferência de intercessores, uma conferência de intercessão. Assim como a irmã Andréia, eu me lembrei que o maior intercessor de todos nós e de todos os tempos, antes da pessoa bendita do Espírito Santo que se faz presente em nosso meio, mas até para que ele aqui estivesse, foi necessário que o Filho se manifestasse. É o próprio Jesus que antecede a presença do Espírito Santo e que revela o afago da sua presença depois da sua subida, pós-ressurreição. Ele diz: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei só, enviarei o outro, o Consolador, e ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É ele que corrige as nossas orações, é ele que acerta as coisas que a gente tem necessidade de pedir, mas não sabe colocar da maneira correta. E ele faz isso com gemidos inexprimíveis, para que no poder do nome de Jesus nós tenhamos a petição atendida diante de Deus. O Espírito Santo trabalha em nosso favor. Mas antes dele ter liberdade de acesso pleno para trabalhar assim em nossa vida, Jesus manifestava essa função intercessória diretamente em prol dos seus discípulos, em prol do povo. Ele intercedia. O versículo que nós acabamos de ler aqui traz a manifestação do afeto pessoal de Jesus em prol de Pedro, levando ele a interceder de maneira pessoal. Obviamente, numa visão macro, numa visão master, Jesus é o intercessor de todos nós. Uma oração, para ter efetividade, ela precisa encerrar com a chave da vitória, a chave que dá acesso. Você pode pedir o que julgar importante, suplicar o que for necessário. Se não tiver palavras, deixe as lágrimas falarem. E se o teu silêncio sufoca teu coração, coloque diante dele o fardo. Mas antes de se levantar, de uma súplica, de um joelho, de um clamor, ou de um momento a sós com Deus, quer seja a pé, no carro ou no ônibus, para que isso tenha eficácia, encerre essa oração em nome de Jesus. Ele é o único, completa para mim para eu saber que você está me ouvindo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há absolutamente ninguém que possa efetivar a resposta de uma oração, de um milagre, a correspondência de uma necessidade, senão a autoridade suprema daquele que recebeu o nome, acima de todo o nome. Jesus tem muito desejo que nós sejamos atendidos imediatamente. Ok, irmã Camila? Imediatamente. Na maioria das vezes, quando diante de uma intercessão não obtemos resposta imediata, não é porque Deus não tem poder para fazer, não é porque não há no céu interesse de nos corresponder de maneira nenhuma. Simplesmente não há em nós preparo para receber aquilo que ainda foi pedido. Quando não, muitas vezes, Deus usa a prática do silêncio a fim de te dar um tempo
para que enquanto a sua oração não seja respondida, você tenha a oportunidade de melhorar a qualidade do seu clamor, para que você não acabe por pedir uma coisa que não devia e recebendo algo que não teve discernimento, que na verdade não foi a melhor solicitação. Mas Camila, tem exemplo disso? Tem exemplo disso. Você lembra quando Deus abençoou o povo com maná no deserto? Todos os dias, pela manhã e pela tarde, o povo recolhia o maná. Era o alimento da porção diária. Mas depois de um tempo, o povo acabou desprezando o maná do Senhor e começaram a indagar Moisés e pedir-lhes carne. Moisés, nos dá carne, nos dá carne. Como quem diz, nós estamos enfadados desse maná, estamos enfadados dessa provisão temporária que o Senhor tem nos mandado. Aí o Senhor diz, então tá, eles querem carne, então eles vão ter carne. Aí o texto diz que naquele mesmo dia, dada a rebeldia do povo, que não soube ser grato, não entendeu a porção diária, não entendeu o momento que estavam vivendo, lhes mandou carne branca, lhes mandou cordonizes. Elas sobrevoaram tão baixo que pegava pela mão. O texto diz que pela manhã eles pegaram, e à tarde, enquanto eles queimavam, enquanto eles coziam, o texto diz que a carne não deixou de passar pela sua goela, sem que antes eles se engasgassem com ela ainda na boca. Pelo qual, diz o texto, o nome daquele lugar foi chamado Vale dos Desejos, porque ali desejaram e ali lhes foi concedido. Às vezes nós precisamos entender que o protelar de Deus, na verdade protelar não é a palavra ideal, mas o estacionamento de Deus para você no tempo do processo da espera, não é porque Deus não esteja interessado em te abençoar, é porque você ainda não está em condições de receber. Mateus capítulo 15, verso 21, você lembra? Uma mulher cananeia segue correndo atrás de Jesus dizendo, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas o texto diz que ele não lhe respondia a palavra alguma. Parece que ele não está dando atenção para ela. Só que depois que ela consegue chegar adiante dele e tem a sua atenção, ela não faz o clamor de novo, filho de Davi, tem-me. Não. Ela só diz assim, Senhor, socorre-me. Socorre-me de quê? Tu sabes. Por quê? Porque tu não respondeu, mas já está me ouvindo. Escute isso. Então este silêncio de Jesus não lhe responder palavra alguma, enquanto lhe aumentava a fé, enquanto lhe perseverava a intercessão, não era para desprezar essa mulher, não era para humilhar esta mulher, mas era para otimizar o seu clamor. Por quê? Porque no tempo de Deus ouvir, Deus ouve, mas no tempo de Deus responder, Deus não te ouve mais. Escuta isso porque parece simples, mas é muito sério. No tempo de Deus te ouvir, Deus te ouve. Neste tempo Deus não fala, porque Deus está te. Mas quando chega a hora de Deus te responder, não adianta acrescentar nem tirar mais nada. Por quê? Porque neste tempo é tempo de resposta. Neste tempo Deus não te ouve, Deus faz. Agora, você pode analisar isso por duas vertentes, dando glória a Deus pela vitória, ou começar a avaliar melhor as orações que você tem colocado diante de Deus. Será que Deus não tem te colocado no processo da espera de uma oração intercessória? Porque talvez você ainda não está entendendo o que de fato você precise ou o que você está pedindo. Eu já vi gente em condição de erro pedir que Deus manifeste justiça. Vi Deus não responder a oração, porque se Deus manifestasse justiça, quem estava orando era o primeiro a tomar a espada. Quantas vezes Deus então estende esse processo do tempo para que nós tenhamos oportunidade de melhorar a qualidade da nossa oração. Agora eu preciso que você grave isso. É extremamente importante que você faça isso com seriedade, porque como eu disse e repito pela terceira vez, no tempo de Deus ouvir, Ele não fala nada e a gente insiste. Mas quando chega a hora de Deus fazer, Ele não ouve mais ninguém. Ele vai fazer. Jesus, antes de ser assunto aos céus, deixou uma palavra aos seus discípulos e Ele disse, e tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou pensar.
eu vou estudar. Não. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. O desejo do Senhor é fazer, é corresponder imediatamente, o quanto antes, por que não assim dizer? Mas a oração intercessória, e eu queria que você entendesse isso nessa noite, a oração intercessória não é como todas as outras orações. A oração intercessória não é como um clamor de livramento, por exemplo, tão simplesmente. A oração intercessória, ela tem o poder de protelar o tempo em favor de alguém. É exatamente isso que Jesus está fazendo na narrativa que nós acabamos de fazer menção em Lucas 22 em diante. Celebração da última ceia. Todos os discípulos estão ao redor da mesa, exceto Judas, que pascuou, mas não ceou. Levanta antes e vai. Depois desse momento, Jesus fala categoricamente sobre ele ser entregue e se retirar de entre os seus discípulos. Nesse momento, passa o período da ceia, o período da celebração solene, e uma forte discussão se levanta entre eles. Como é que alguém discute depois do ato mais solene da igreja? Como é que alguém discute depois de uma celebração onde o homenageado estava presente? Como é que alguém discute quando o pão da vida reparte o pão entre eles? Talvez você diga, o que tem de mais ele repartir o pão? Pergunta para os discípulos no caminho de Emaús. É ele, irmãos, e tudo que ele faz é diferente. Ele pega o pão, parte, pega o cálice e diz, essa é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que fizerdes em memória de mim. Jesus sabe que está a menos de 5 horas da sua crucificação. Mas mesmo assim, depois daquele momento de comunhão, o texto diz, ele canta um hino. Jesus ensina tanto a gente sobre vivermos contra a síndrome da ansiedade. Ele sabe que vai ser crucificado, golpeado, cuspido, arrebentado, moído, mas de vez sentar e chorar as mazelas, não, ele aproveita a comunhão. Por quê? Porque o que eu tenho para viver amanhã não posso mudar hoje. O que eu tenho para fazer amanhã tende a roubar a minha força hoje. Então o que é que eu faço? Eu canto hoje a despeito do que eu vou viver amanhã. Por quê? Porque o amanhã talvez eu não mude, mas eu posso chegar lá diferente se eu não deixar ele roubar o meu hoje. Jesus canta, olha para alguém, não é o ponto principal, mas prega isso para alguém e diga, canta. Diga, canta. Eu não sei se você tem causa na justiça amanhã, eu não sei se vai ter greve amanhã, só que o Senhor está dizendo, o amanhã não muda hoje, mas dependendo do que você cantar hoje, você pode ter força para transformar o seu amanhã, ou você pode chegar preparado diante dos embates do amanhã. Jesus canta um hino, é um momento maravilhoso, um momento de comunhão. Só que depois desse momento, forte discussão. O que é forte discussão? A veia do pescoço de alguém levantou, alguém está vermelho, alguém está gritando, está um falando mais alto do que o outro. Não é debate, é discussão mesmo. Jesus tem que entrar para acabar com a discussão. E qual é a discussão? A discussão é para saber dentre eles qual é o maior. E por que eles estão querendo saber qual é o maior se eles sabem que Jesus é o maior? Porque Jesus acabou de dizer que vai se ausentar. E aí, uma vez dizendo que vai se ausentar, gera aquela preocupação. Quem é que vai ser o líder agora? Quem é que vai ficar no lugar? Isso dá para a gente uma segunda lição. Quando uma cadeira esvazia, você não precisa ficar imediatamente preocupado em colocar alguém. Por quê? Porque antes de você substituir, primeiro você precisa aprender a chorar a ausência de alguém. Não era hora de saber quem seria o líder, era hora de chorar a ausência do líder supremo. Mas eles ficam preocupados em saber quem é o maior. Jesus acaba com a discussão da seguinte maneira: estando entre vós, quem era maior? Ora, o Senhor era o maior. Pois estando entre vós, eu me assentei à mesa para ser servido, ou eu vos servi? Ora, o Senhor nos serviu. Pois então eu vos digo que o maior no meu reino não é aquele que tem cadeira. Só para você entender, só para você entender, maior no meu reino é aquele que serve, não aquele que é servido. O que é que Jesus está dizendo nas entrelinhas? Se vocês querem saber quem é maior, ao invés de ficar sentado, levanta e começa a trabalhar, começa a caçar alguma coisa para fazer, ao invés de estar discutindo por uma coisa dessas. Aí, tendo dito isso, ele vira imediatamente para Pedro, a quem ele vai chamar por 2 vezes de Simão. Então diga para mim, ele vai virar diretamente para que nesse contexto vai chamá-lo de Simão. Simão é a citação do seu nome de raiz.
Isso está falando sobre a natureza mais antiga de Pedro. Ele vira para Pedro e, chamando sempre de Pedro neste dia, vai dizer: Simão, Simão. Vai dizendo: estou vendo o teu velho eu. Estou vendo tua raiz mais antiga. Estou vendo a tua hereditariedade genética. Estou vendo o teu Adão caído dentro de você, Pedro. Simão, Simão. Simão, Simão. Agora tu vê, a discussão é entre os 12. Está todo mundo brigando, sim ou não? Mas Jesus só chama Pedro. Quem você acha que começou essa briga? Simão, Simão, Satanás te pediu para cirandar, para peneirar como trigo, mas eu intercedi. Ô gente, diga aleluia, ele ainda faz isso. Diga glória a Deus, ele ainda faz isso. Tem gente que só está aqui porque alguém intercedeu. Tem gente que só está aqui porque Jesus disse hoje não. Tem gente que só está aqui porque Jesus disse você não vai morrer hoje. Tem gente que só ele olha e ele diz para Simão: Simão, Simão, Satanás te pediu para ser andar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Jesus está dizendo o que para Pedro? Pedro, Satanás te quer castigar, peneirar, torturar. Resumindo, ele quer te tentar. Ele quer te tentar. E é natural que todo aquele que vai ser aprovado para o ministério passe por algum momento ou alguma configuração de tentação. É Deus que tenta? Não, Deus a ninguém tenta. Mas lembra, antes de Jesus ser aprovado para o ministério, quem foi que lhe conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo? O diabo? Não, o Espírito Santo, que o fortaleceu, o guardou e o guiou no processo da tentação no deserto. Então é natural a peneira da vida, é natural o castigo da vida, a aprovação, a palavra é essa, aprovação, para que você seja aprovado. Quem está acompanhando, diga amém. Eu quero que você entenda uma coisa: o pedido de Satanás a Jesus ou a Deus em relação a Pedro é legítimo, porque ele já sabe da proeminência de liderança na vida de Pedro. Depois que Pedro nega a Jesus 3 vezes, Jesus não dá para ele 3 meses de banco, Jesus o promove. Jesus conhece a intenção de coração. Isso é coisa de homem e eu não sou contra isso, porque às vezes você quer exigir do pastor, você quer exigir da eclésia que a gente sonde coração. Quem sonda coração é Deus. Você bota a tua vida no altar, pisa na linha bonitinho, porque quem sonda coração é Deus. Samuel era profeta do Senhor e tinha uma ligação direta com Deus, mas ia ungir um dos filhos que Deus não tinha separado. A voz do Senhor bradou no coração de Samuel no dia que entrou na casa de Jessé o belemita, que era para ungir Davi, mas quase que ele unge ali entre Eliabe, Abinadab e Samar. Mas a voz do Senhor bradou e disse: não, porque eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. O homem vê o que está de fora, o homem vê a aparência, mas eu sondo o coração. No coração, Pedro já estava arrependido depois do episódio da ressurreição. Por isso Jesus não dá a ele carta de desligamento, mas dá carta de promoção. Você lembra quando o Senhor enviou um anjo para dar resposta a Daniel? Teve uma interferência na atmosfera celestial. Aí ele disse: olha, antes da palavra vir na boca, quando tu colocou esse propósito no coração, Deus já me mandou com a resposta, porque tu és muito amado. Mas o príncipe da Pérsia se levantou, e por isso que eu estou chegando agora, porque eu precisei da ajuda do arcanjo Miguel para conseguir desobstruir a passagem e te entregar. Rapaz, isso aqui é coisa extraordinária. O anjo está se justificando para Daniel. Agora, o que eu estou querendo dizer com isso? Nesse processo de Jesus para com Pedro, a intenção do coração, ela é observada primeiro, e depois a ação do lado de fora é consequência natural daquilo que já aconteceu do lado de. Por isso ele não é desligado, mas é promovido. Claro que Jesus dá uma disciplinazinha no sentido
de repreensão verbal, ou melhor, de despertamento. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Segunda vez. Eu te amo, Senhor. E na mente de Pedro ele já pensa, se for terceira vez não é coincidência, é alusão. Quando pergunta a terceira vez, Pedro, tu me amas? Ele não diz eu te amo, ele diz, tu sabes que eu te amo. O que ele está dizendo? Já entendi por que o Senhor está me perguntando 3 vezes. Porque vai haver promoção, mas não sem antes haver uma retratação. O tu sabes significa o quê? Tu sabes que a despeito do que tu sabes que eu fiz, eu te amo. Toma, Pedro, 6 meses de disciplina. Não. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Agora, antes deste episódio, quando Satanás pede um tempo dentro da história de Pedro para prová-lo, Jesus não autoriza e pede o Pai que intervenha para que não permita que Satanás venha provar Pedro agora. Mas peraí, se qualquer pessoa que tem proeminência ministerial, que tenha um perfil de liderança, desde um pai, uma mãe, ou a liderança de um trabalho, precisa de um tempo aonde deva ser provado para que seja legítima a sua aprovação e o seu reconhecimento, por que é que Jesus intervém? Porque, meu irmão, até o que é para dar certo, se for feito no momento errado, não vai dar certo, vai dar errado. E o que está em jogo aqui não é a credibilidade de Pedro. O que está em jogo aqui é o investimento de 3 anos e meio que Jesus está fazendo na vida desse camarada. É 3 anos e meio investindo, é 3 anos e meio ensinando, é 3 anos e meio comendo junto, andando junto e já vislumbrando nele. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já há um plano traçado, já há algo determinado. Agora, Satanás tenta intervir neste tempo. Jesus assemelha então Pedro ao trigo, porque o trigo novo, quando é colocado na peneira, a semente dele é ferida. Veja bem, o trigo novo, ele cresce com a sementinha da espiga. Quem já viu um galinho de trigo aqui, gente? Quem já viu um galho de trigo? Já viu? Nunca viu nem na Santa Ceia, aquele sequinho que bota aqui para enfeitar? Então vamos lá de novo. Quem já viu um galho de trigo na vida? Maravilha? O galho de trigo, ele tem uma espigazinha. Naquela espiga ali, se ela não der nada, ela devolve pelo menos 10 sementes na uma que foi semeada. Se ela for boa, ela dá até 30. Se ela for gorda, ela devolve de 60 a 100. Porque aí aquela espiguinha vai nascendo outras espiguinhas. Então pode dar 10, 20, 30 e até 60 por 1. Dentro do campo da agricultura, o trigo é a semente mais grata, é a semente mais generosa. Tanto que até hoje na economia ou na importação comercial de grãos, o trigo ocupa o primeiro lugar. Talvez alguém aqui mais moderno vai dizer, não, irmã Camila, a soja já passou o trigo há muito tempo. Isso porque ela pode ser geneticamente modificada, enquanto o trigo não. Dentro desse contexto, falando sobre um procedimento natural, o trigo ainda é líder entre as sementes. Não só de exportação, mas também de comida, de preparo, obviamente. Todo mundo aqui hoje, até quem está na low carb, já entrou em algum trigo um dia, né? Trigo para tudo. Por isso Jesus vai assemelhar o seu reino e a vida do homem ao campo do trigo. Vai semelhar a vida do homem a um galho de trigo, a salvação de um homem ao próprio trigo. Há uma vez em que Jesus vai passar por uma seara, que não é necessariamente de trigo, mas para poder falar do campo, ele diz, olha, vocês dizem que faltam 3 meses para a ceifa, mas eu vos digo que os campos já estão brancos, prontos para a colheita. Nesse contexto de trigo, Pedro ainda é trigo novo. Completa para mim, por favor. Pedro ainda é? Pedro ainda é? E qual que é o lance do trigo novo? O lance do trigo novo é que, de acordo com a parábola que Jesus contou em Mateus capítulo 13, em casa você lê, o trigo novo, ele é extremamente igual ao joio na fase do crescimento. Exatamente igual. Porque aquela espigazinha que fica madura, durinha, na fase madura, na fase do crescimento não é assim.
Então, quando o inimigo veio no campo da parábola que Jesus conta sobre o reino de Deus e a semeadura, ele diz que o inimigo veio durante a noite e semeou a semente. Aí cresceu o trigo e o joio junto. Os servos vão até a porta da casa do Senhor da terra e perguntam: Senhor, o que está havendo? Porque tu não nos deu a semente boa para semear? Sim, qual é a semente boa? O trigo. Vamos lá, qual é a semente boa? Porque a semente boa é a semente do Senhor, a semente que o Senhor deu para semear, trigo. Aí diz assim: como é que pode agora o joio estar crescendo junto com o trigo? Aí ele disse: essa semente quem plantou foi o inimigo. Então a semente boa foi o Senhor que deu, mas a semente do joio quem plantou foi o... Aí quando eles vêm crescendo juntos, e talvez você se pergunte: como é que pode crescer juntos se o trigo foi plantado pela manhã e o joio foi plantado pela noite? Como é que no outro dia pela manhã está crescendo junto? Ora, porque o trigo cresce germinando semente e o joio cresce sem germinar nada. Então é fácil crescer rápido quando se cresce vazio. Então eles são plantados em tempos diferentes, mas eles crescem, porque o que um parece ser retardado, na verdade está no processo certo do tempo. E enquanto o outro parece crescer mais rápido, na verdade está acelerando o tempo, porque está vazio. Meu irmão, crescer sem escola dominical é rápido. Crescer, ficar conhecido sobre utilização apenas da mídia, de um manager, isso é fácil. Difícil é mostrar fruto no final. Por quê? Escute isso. Todos os ministérios ao longo dessa minha vida, que não é muito longa, mas tem sido integral e significativa, eu percebi gente que veio para o ministério para usar ele como cabide para desempregado. Aí eu vou lá para ver se dá certo. Vi gente querendo se manifestar ou servir, abre aspas, o reino de Deus, porque queria ser conhecido, porque queria ser famoso. Vi essa gente entrar por uma porta e sair por outra que eu nem sei onde estava. E por que isso aconteceu? Porque não se pode prender-se ao fato de que Jesus era famoso porque era o Filho de Deus apenas. Não que isso seja pouco. Mas Jesus não era famoso porque queria ficar famoso. Jesus era famoso porque era útil. Quem é útil se torna eficaz. Quem é eficaz se torna importante. Quem é importante se torna indispensável. E a fama é uma consequência de um ministério útil. Agora, para que o seu ministério seja útil, você precisa de crescimento, e crescimento produtivo. E crescimento produtivo dá trabalho. Crescimento produtivo gera EBD todo domingo. Crescimento produtivo gera consagração. Crescimento produtivo gera devocional. Crescimento produtivo gera correção. Crescimento produtivo gera poda. Crescimento produtivo gera submissão. Crescimento produtivo gera obediência. Crescimento produtivo depende de aconselhamento. Crescimento produtivo depende de comunhão, de ceia, de celebração, de koinonia, de ebaracicante. Agora, tem como crescer, irmã Camila, de outro jeito? Tem, mas vai crescer vazio. E aí o que acontece? Cresce no auge da vida, vai para o celeiro? Não, é cortado e queimado no fogo, porque não gerou nada. Então eles crescem juntos. Só que na fase do crescimento, que é antes do amadurecimento, quando você olha o trigo e o joio, eles são exatamente... Por isso que os servos dizem assim: Senhor, nós vamos lá agora e vamos arrancar o joio. Aí o Senhor diz: não. Porque há de ser que na tentativa de arrancar o joio, vocês vão acabar arrancando também o trigo. E aí você pensa: e como é que o trigo vai crescer com o joio? Do mesmo jeito, irmão. Tem que parar com esse milindre de achar que aonde tem joio o trigo não cresce. Quando o Senhor diz não, não é porque Ele está tolerando o joio. Não é só isso. Não é que Ele está preocupado com o joio. Dá até a impressão que o Senhor da terra está protegendo o joio, né? Não por quê? Está cuidando do joio? Não, estou preocupado com o... Então Deus está dizendo: eu não quero vocês preocupados com o joio, eu quero vocês ocupados com o trigo. Não arranque agora, porque nessa fase de crescimento eles são iguais. Completa para mim, eles são... Na fase de crescimento eles são... Melhor dizendo, na fase de crescimento eles parecem extremamente iguais. Quando o trigo está pronto, que ele cresce, a semente solta da casca. Por isso que ele pode ir para a peneira. Porque quando ele vai para a peneira arranha a casca, craquela a casca. Aí a peneira... Quem já segurou uma peneira, gente? Quem já fez uma obrinha em casa? Meio metro de cimento, meio metro de terra. Quem já segurou aquela redondinha, que é a mais fácil? Era basicamente essa. Você pega assim pela mão e vai garoando igual quem garimpa, né? Aí tem uma galera que é metida. Já está habilitado na peneira. O que a peneira faz? Naquele contexto,
produzida de maneira meio farposa, ela arrancava a casca e não tinha problema nenhum. A peneira era bem-vinda naquele tempo. Escute isso. A peneira era bem-vinda naquele tempo. Escute só mais uma vez. A peneira era bem-vinda naquele tempo. Por quê? Porque você pensa assim, a peneira vai rasgar, a peneira vai craquelar. Só que quando o trigo está maduro, a peneira favorece. Por quê, irmã Camila? Porque quando ela arrebenta a casca, aquilo que está do lado de fora, ela acaba liberando o que o agricultor demorou a vida toda para receber. Que é o quê? A casca? Não. É a casca que entra para o celeiro? O que entra para o celeiro? O agricultor espera 100 dias no cultivo do plantio do trigo para quê? Para colher casca? Não, para colher. Quando ele está maduro, a semente solta da casca. Quando a semente solta da casca, o agricultor diz: arranca, passa a foice e joga na peneira. Por quê? Porque agora a peneira vai arranhar a casca, vai arrebentar a casca, e quem vai pular para fora? A semente. Então veja, por que neste tempo a peneira é bem-vinda? Porque a peneira não vem para machucar, mas ela vem para extrair o melhor de mim dentro desse processo. Agora veja bem, volta para Mateus. Lucas, Jesus está dizendo que interviu, que intercedeu, que rogou ao Pai por Pedro, porque Satanás o pediu para peneirar como trigo. Agora olha que coisa linda. Por que Jesus intervém? Porque maduro passa pela peneira, é um tempo favorável. Mas se passar quando o trigo ainda estiver novo, o que acontece? Quando o trigo está novo, a semente não está solta da casca. Ela precisa dos nutrientes da terra. Então casca e semente crescem juntas. Vai ouvindo aí. Está apegada às coisas da terra. Vai crescendo junto. Pega os nutrientes da terra. Então a casca vai passando vida para a semente. Isso fala do nosso tempo da vida cristã. Hoje você pode até servir a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Mas para saber quem Ele é, primeiro você teve que conhecer Ele pelo que Ele faz. Não use de hipocrisia para vir cantar para mim dizendo que você só o adora pelo que Ele faz. Isso depende de convivência. Todo mundo que está aqui, antes de aprender a adorar a Deus pelo que Ele é, primeiro teve que se relacionar com o que Ele fez. Por quê? Porque senão você não o conhecia. Por que o próprio Deus diz a Moisés, aos seus filhos: canta para eles tudo que eu fiz. Diga aí como eu abri o mar. Diga como eu tirei a água da rocha. Diga como eu fiz brotar azeite. Diga como eu extirpei os inimigos da terra. Diga como eu conduzi vocês até a casa dos vossos pais. Diga como foi que eu cumpri as promessas. Para quê? Para que eles lembrem quem eu sou. O que Deus está dizendo? Enquanto vocês colocarem na memória deles o que eu faço, eles vão se lembrar de quem eu sou. Por que a fé precisa de memória? Porque é ela que manifesta a esperança de expectativa para coisas no futuro. Por que você acredita que Deus fará coisas maiores? Porque você já viveu a década de 90 milagres. Você viveu no ano passado coisas extraordinárias. Então, para continuar crendo que Deus fará, você se lembra do que Deus já? E isso faz cada vez mais Ele estar engrandecido em você reconhecer quem Ele é. Chega um tempo da vida que já não importa o que Ele faz. Você já sabe quem Ele? Nessa época aí mesmo que Ele faz. Mas é uma hipocrisia dizer que é o inverso. O que você está dizendo, irmã Camila? O período da casca é quando nós dependemos de um Deus que faça para a gente saber que Ele é conosco. E Deus respeita essa limitação. Respeitou isso entre os discípulos e respeita isso na nossa vida cristã. Deus não atropela relacionamento porque Ele é Deus. Eu acho isso lindo em Deus. Ele disse para Abraão: Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, vai para a terra em que eu vou te mostrar. Abraão ouviu a voz de Deus, obedeceu e foi. Agora veja, Deus mostrou Canaã para ele no dia que chamou? Porque Deus não está chamando ele para ver Canaã, Deus está chamando ele para caminhar com ele. Deus está dizendo: Abraão, eu não estou te chamando para ver a terra, eu estou te chamando para desenvolver comigo relacionamento antes do cumprimento da promessa. Então o trigo novo, ele ainda está na casca. Ele depende de coisas da terra. Deus respeita esse tempo. E é justamente por isso que ele tanto se parece com o joio. Então quando os servos querem tirar o joio, ele diz não. Por quê? Porque o joio novo não vale nada. E o joio amadurecido, nada vale. Agora, o trigo novo pode não estar valendo muito agora, mas ele vai dar retorno de todo o investimento. Sim ou não? Então não interessa, mesmo que eles propusessem assim: ó Senhor, nós vamos arrancar aqui mil feixes de joio. Se nesses 1000 feixes a gente perder só um ramo de trigo,
Tem problema? Tem, vamos continuar na desvantagem. Por quê? Porque 1000 feixes de joio não valem e um ramo de trigo vai até 100. É o que ele está dizendo. Não mexa, deixa crescer junto. No dia da colheita, a gente passa a foice, leva para o campo e vê. Agora, nesse contexto aqui de Lucas, para você entender, olha o que Jesus está dizendo. Eu intercedi por você ao Pai. Por quê? Porque você é joio? Não, você é trigo. Só que você não está pronto, Pedro. Por isso que eu intercedi, porque você é trigo novo. Irmã Camila, o que você está dizendo? Tem gente que você está querendo ficar desmotivado em parar de interceder. E você diz, não é possível. Enquanto eu estou aqui, no período curto que eu falei sobre a parábola, tem gente aqui que enquanto eu estou pregando, está fazendo a lista do joio. Joio, fulano é joio, Beltrano é joio. E o Senhor está dizendo, risca essa lista. Porque e se eu te disser que quem você chama de joio é trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo. Na fase de crescimento, irmãos, o joio e o trigo parecem extremamente iguais. Completa de novo. Na fase de crescimento, o joio e o trigo se parecem extremamente. Fala para quem está do teu lado, não é joio, é trigo novo. Pega na mão dele e dela e diz, continua intercedendo. Porque foi isso que Jesus fez quando Pedro não estava pronto. Não é porque Pedro não estava pronto que Jesus disse é joio. Pedro não está pronto, mas Jesus está dizendo é trigo. É trigo. E o que isso significa? É novo, mas é trigo. Está dando trabalho, mas é trigo. É vacilão, mas é trigo. Pisou na bola, mas é trigo. É um pouco inconsequente, mas é trigo. É sanguíneo, mas é trigo. É esquentadinho, mas é trigo. É estouradinho, mas é trigo. Brigou depois da ceia, mas é trigo. É trigo. Esse marido é trigo, esse filho é trigo. Porque Deus não deixou o inimigo colher na tua vida. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, interceda neste trabalho. Esse patrão é trigo, essa mulher é trigo, este homem é trigo, este filho é trigo, só que é novo, e trigo novo dá trabalho. E por que dá trabalho? Porque ainda não está pronto. Essa é aquela hora que eu estou entalada, me ajuda aí, faz por mim o que eu não posso fazer. Pega na mão de alguém, gente. Estou sentindo graça de Deus para fortalecer espíritos aqui. Pega na mão de alguém e diga, é trigo. Diga, é trigo. Diga, é trigo. Diga, sabe aquele é trigo. E aquela é trigo. É trigo. Mas está bebendo muito, mas é trigo. Mas está fumando, mas é trigo. Mas cismou que vai ser isso ou aquilo. É trigo. É novo. Por isso que dá trabalho. Aperta a mão dela e diz, mas é trigo. É trigo. Novo te dá trabalho, mas maduro vai te dar resultado. Novo te dá trabalho, mas maduro vai te dar alegria. Continua intercedendo, continua investindo, continua orando. É trigo. É trigo. Tem mães aqui que o Senhor disse assim, esse menino vai ser doutor. Você pega o boletim dele, é só nota vermelha. Você diz, não é possível, isso é joio. E o Senhor está dizendo, não, filha, é porque é trigo novo, mas é. Você diz, irmã Camila, quanto mais eu oro, mais esse homem bebe. Só pode ser joio. O Senhor está dizendo, não, filha, é porque é novo, mas é. É tanto trigo que o diabo precisa da permissão para tocar. Lembra da parábola? O joio é a semente do inimigo. Quem lembra? O joio é a semente do... E o inimigo pede autorização para usar o que é dele? Por que está pedindo autorização? Porque não é dele. É trigo. Sabe por que não morreu ainda? Porque é trigo. Deus tem guardado porque é trigo. Agora, o que Jesus está dizendo para Pedro? Está dizendo, Pedro, você é bom, meu filho, mas não está pronto. Você é bom, mas não está pronto. Por isso eu intercedi. Por quê? Porque eu gosto de você? Porque eu também gosto do meu pai. E eu não posso permitir que todo o investimento e autoridade que o pai me deu para ministrar em vocês
seja perdido por causa de uma peneira não bem-vinda em tempo errado. Então Jesus não está fazendo isso para defender a Pedro, Jesus está fazendo isso para defender o propósito. Não é que eu estou dizendo que ele não tem afeto pessoal por nós, ele tem, só que não é necessariamente sobre nós, mas aquilo que nos envolve. Mas Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que não são seus belos olhos, é o plano da salvação que tem te dado escape. Aleluia. Oh, aleluia. Então ele diz assim: então quando tu te converteres, o que ele está dizendo? Pedro, você acabou de cear, mas você ainda não está? Não está convertido. Ele disse: olha, então quando tu te converteres, olha a conjugação verbal, quando tu te converteres, está convertido? Olha para quem está ao teu lado e diz: tu está ceando assim, é? Escute isso. Mas Camila, eu sou fraco, sou. Eu sou falho, sou. E por que eu ceio assim? Porque no meu autoexame, quanto mais distante eu fico, mais fraco eu fico. Por isso há entre vós muitos fracos, doentes e que dormem. As pessoas pensam assim: eu vou fazer o exame e não vou cear. Você quer ver uma coisa que me irrita? Gente que brigou, sei lá, briga conjugal ou bateu no filho, aí, não posso cear hoje porque eu bati no meu filho. Ora, você examina, pede perdão e toma ceia. Por quê? Porque senão semana que vem vai ficar muito pior. Você está entendendo? Ele não diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo e vai embora. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim, depois de um autoexame consciente, coma desse pão e beba desse cálice. Agora, comer indignamente é outra coisa. Enfim, então ele está dizendo: quando tu te converteres, está dizendo, cabra, tu não é convertido ainda. E sabe o que eu acho lindo? Jesus está dizendo: tu ainda não te converteu, mas eu te chamei, estou investindo, estou contigo e não abro mão de você. Jesus, não é melhor chamar João, não? Para ser o pastor da igreja, para ser o primeiro apóstolo? Não, eu estou com esse aqui. Por quê? Porque eu escolhi os que não são. Aí ele diz assim: quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. O que Jesus está dizendo? Está dizendo: Pedro, já visitei teu futuro. Você não está pronto e por isso está me dando trabalho. Mas quando você ficar, quem vai ter trabalho é o inferno. Está dizendo: Pedro, por enquanto você não está bem, mas você vai ficar tão bem que até quem tiver mal vai ficar bem perto de você. Pedro, por enquanto você não é um homem de muita fé, mas você vai ser um homem de tanta fé, que os teus irmãos serão fortalecidos pela fé que há em ti. Jesus acabou de dizer para ele isso aqui, ó: eu orei por você, meu filho, eu intercedi, essa peneira não vem agora, porque você é bom, mas não está pronto. Aí o abençoado, de vez ouvir essa palavra e dizer: obrigada, Senhor. Oh, meu Senhor, muito obrigada, tu és o meu Senhor. Não, ele olha para Jesus e diz assim: estou pronto para ir contigo à prisão e até a morte. Aí Jesus olha para ele e diz: ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Tem gente que acha que o galo cantou 3 vezes e Pedro negou uma. Não, o galo é mais obediente que Pedro. O galo só canta uma, é Pedro que nega 3. Vão para o Getsemane orar? Vão para o jardim orar? Parecem os soldados da guarda romana para levar Jesus. O que ele faz? Pega a espada da bainha, corta a orelha do soldado. Gente, eu faço ideia da cena. Jesus acabou de passar um sermão para ele. Acabou de sair da ceia, teve discussão, irmão. Discussão, como é que ceia discute? Aí Jesus dá outro sermão nele e diz: estou intercedendo por você, criatura. Daqui a pouco chega no jardim para orar. Acabou de levantar do joelho. Já levanta pegando a espada. Corta, eu imagino Jesus no meio do escuro, pegando a orelha do homem. Pedro, fica quieto aí, miserável. Conversando com o homem e botando a orelha no lugar. Gente, que homem é esse? Olha para quem está do teu lado e diz: é trigo. Está atribulado, mas é trigo. É sanguíneo, mas é trigo. É boladão, mas é trigo. Quer dar uma de fortão, mas é trigo. Rebai de canta, rai de omaná. Deixa eu te falar um negócio. Na parábola, os servos querem meter a mão no joio.
O Senhor da terra diz assim: não meta a mão, deixa crescer junto. E por que a gente não pode meter a mão no joio? Só para não destruir o trigo? Não, eu não meto a mão no joio porque eu não sou funcionário de Satanás. Como assim? Quando você trabalha no campo e trabalha para o Senhor, você corresponde à semente que o Senhor plantou. Ele diz: a minha semente é o trigo. O Senhor diz: a minha semente é o trigo. Então vocês trabalham para semear e colher o trigo. Então quer dizer que o Satanás vem, que o inimigo vem, planta o joio à noite e eu vou colher de dia? Pois se ele que plantou, ele que carregue. Eu não tenho compromisso com o joio. Oi, irmã Camila, será que você não está pegando pesado com os desviados, com os afastados? E quem disse que eu estou falando deles? Essa povo toda é tudo trigo novo. É tudo trigo novo, irmã Camila. E quem são os desviados? Os desviados são os que vão embora e não dão nem tchau. É gente que foi entregue às suas próprias paixões. E vão parar de abrir essa boca. Você que está visitando hoje aqui, para dizer: irmã, eu vim porque eu gosto, mas eu sou desviado. Que desviado é você? Que em plena sexta-feira à noite, em dia de greve, vem para o culto e ainda diz: Jesus está falando comigo. Se desviado, tu é afastado e morre de saudade. Tu é trigo novo, mas tu vai amadurecer. Tu vai soltar dessa casca. Reba, canderrama, xereba. Uou. Fechando a história. Novo, imaturo. Pedro faz isso tudo. Nega Jesus, corta a orelha de soldado, briga depois da ceia, confronta Jesus de maneira errada, não se submete de maneira humilde. Pode tocar aí, mas não toque em cerimônia de casamento não, viu? Vem aí com um tango violento. Eu gosto de negócio forte. Eu tô fraca, mas eu gosto de negócio forte. Cadê o menino da bateria? Ô glória, Jesus não tá aí não? Aonde que ele está? Tem pressa não, viu meu filho? Vem tranquilo. Vem de boa. Ó, novo, trabalho. Novo você diz é assim. Ele disse: se não for assado eu não faço. Gente, tem gente aqui que é líder em determinadas áreas de obreiros e obreiras da igreja, que tem vontade de fazer reunião e afastar determinada pessoa, dizer: nós vamos fazer a reunião esse dia. Mas não conta para ele no grupo não, porque ele chega, ele levanta a mão, ele diz: eu não concordo. Ele diz: essa cor eu não gostei, essa camisa eu não vou usar. E eu acho que não precisa disso, acho que não precisa daquilo. E pererei e parará. Aí dá vontade de dizer: meu Deus, eu vou arriscar porque isso só pode ser joio. E Deus está dizendo: você vai botar. Por quê? Porque hoje quem mais te atormenta vai ser o seu melhor discípulo. Ei mamãe, sabe essa filhinha que tu bate de frente direto? É porque ela é a que mais se assemelha à sua personalidade. Jesus está trabalhando nela para que ela seja tão boa ou melhor do que você. Novo dá trabalho, novo irrita, novo questiona, mas maduro. Vou te falar, novo negou. Falei que não queria cerimônia de casamento. Faz o que eu estou falando, faz um blues, um jazz, um tango, eu gosto disso. Isso. Ó, novo negou 3 vezes. Novo cortou a orelha dos outros. Novo discutiu depois da ceia. Novo fez um monte de coisa errada. Agora o texto diz: maduro, depois da assunção de Cristo, primeira mensagem, indouto. Mas era tão cheio de fé, tão cheio do Espírito Santo, que foi agraciado com o dom da palavra. Cortou a orelha do soldado, mas no primeiro sermão ganhou 3.000 sem fazer apelo. De cantará. Eita, que aguenta. Jesus está dizendo: aguenta a pressão. Irmã Camille, quem sou eu nessa conjuntura? Você é o intercessor. E o que é que o intercessor faz? Estende o tempo para quem não está pronto. Eu estava no quarto, e isso que eu estou dizendo agora eu nunca disse. Jesus falou isso comigo hoje à tarde. Ele disse: diga aí para esse povo que quando eles aprenderem, ao invés de julgar, interceder pela conduta de alguém, ao invés de quebrar o camarada na emenda, eu vou estender o tempo para dar maturação, para trazer maturidade. Irmã Camila, o que você está dizendo? Para de subir monte para pedir Deus para matar. Para de subir monte para pedir Deus para recolher. Para de bater pezinho no chão. Porque se eu sou teu servo, se tu é teu servo, começa a clamar: Deus, misericórdia. Porque tem gente que hoje está te dando trabalho, mas amanhã vai gerar resultado para o reino de Deus. Novo ele nega, mas maduro ele ganha 3.000 no primeiro sermão. Novo ele nega, mas maduro ele diz: vira a cruz de cabeça para
baixo, porque eu não sou digno de morrer a mesma morte de meu Senhor. Novo ele se esconde depois da negação, mas maduro a sombra dele, nem a sombra pode se esconder, porque ela manifesta a cura sobre a vida de todos os enfermos. Pega na mão de quem está do teu lado, levanta essa mão para o alto e diga para essa pessoa: solta da casca. Diga: vai soltar da casca. Diga: vai soltar da casca. Vai soltar da casca. Faz um som de quem solta da casca. Vai soltar da casca. Sacode, sacode até soltar. Sacode, sacode, bota de pé do lugar dele e diz: vambora. Solta dessa casca. Solta, desapega das coisas terrenas. Desapega dessa baracandeira machoria. Oh glória, oh glória. Fica de pé do teu lugar. Fica de pé do teu lugar. Quem tem saúde fica de pé. Quem quer ter, fica de pé. Você está entendendo?